Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal Assombrações e Fantasmas. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os novos vídeos. Vamos à nossa primeira história. No ano de 1987, eu tinha 12 anos na época. Estava de férias escolares, fui com minha avó para uma grande fazenda no norte do Paraná. Essa fazenda fica na cidade de Cambará e se chama Fazenda Caiuá. Tinha por costume passar minhas férias lá na casa dos meus tios e meu primo, filho deles. Meus tios eram caseiros da fazenda. Eu e meu primo, que tinha quase a mesma idade que eu, sempre explorávamos a fazenda. Essa fazenda é muito antiga e na época da escravidão, era um local de comércio de escravos. Na fazenda passa um grande rio, chamado de Paranapanema. Por esse rio chegavam grandes navios de escravos para comércio. Por decorrência da viagem longa e precária, muitos escravos chegavam mortos na fazenda. Esses eram sepultados ali mesmo no meio do caminho entre a senzala e o rio. Separaram um local ali e improvisaram um cemitério. Estando eu ali de férias e passeando por lá com meu primo, encontramos com 3 lindas meninas. 2 eram filhas e uma sobrinha dos donos daquela fazenda. Geralmente eles viajavam para lá também nessas épocas de férias escolares. Logo fizemos amizade com aquelas garotas, já que éramos todos praticamente da mesma idade. Um belo dia, estávamos passeando pela fazenda quando uma das meninas viu um pé de manga carregado dentro do pasto. Logo todas queriam ir lá pegar, pois os frutos estavam lindos. O tom avermelhado podia ser visto de longe. Meu primo se recusou a ir até lá, não entendemos os motivos dele, porém insistimos muito com ele, então meio receoso ele topou. Atravessamos a cerca e fomos. Chegando na árvore notamos que seria impossível pegar as mangas, pois o pé era muito antigo e alto, não tinha como subir nele. Então começamos a jogar pedras que tinha ali no local a fim de derrubar algumas frutas. As pedras batiam nas mangas a ponto de cortar elas e começar a escorrer o suco delas, porém não caíam de forma alguma. Achamos estranho aquilo, já que estavam bem maduras e não caíam. Meu primo, diante daquela situação e apavorado, nos disse: "Vamos embora daqui." Segundo as pessoas mais antigas, esse local é um cemitério de escravos. Apesar de não ter nenhum túmulo visível, tem muitos corpos enterrados aqui. Nesse momento decidimos sair dali muito rápido. Corremos até a cerca. Passamos eu e meu primo e seguramos os arames para as meninas passarem. Nesse momento, um forte e assustador vento começou a balançar aquela árvore de mangas. De repente ouvimos muitas vozes distantes. Essas vozes parecia que era uma discussão entre um grande grupo de pessoas. O estranho foi que o vento só soprava na árvore. De repente todas as mangas caíram do pé. Não sobrou nenhuma. Ficamos aterrorizados com aquilo e saímos correndo apavorados. Nunca mais voltei naquele local. E aí, o que vocês acham desse acontecido? Foi algo sobrenatural, ou uma coincidência? Essa próxima história era contada por minha vovó sempre que a família se reunia. Minha avó, quando jovem, morava em uma pequena cidade do norte do Paraná com seus pais. Em um feriado prolongado na capital, seu primo veio visitar os parentes naquela cidade. Então minha avó e seu irmão convidaram o primo para ir ao baile no sábado à noite. Esse baile era a única atração para os jovens daquela pequena cidade. O primo então ficou todo eufórico para chegar a hora da festa, pois todas as garotas jovens da cidade estariam por lá. Então foram. O baile estava lotado e divertido. Lá pelas 11h30, minha avó se despediu do irmão e do primo e foi embora. Logo o irmão da avó arrumou uma garota e saiu também daquela festa. O primo ficou ali, muito animado e feliz, dançando. De repente ele avistou uma linda garota com um belo vestido de alcinhas e bem florido. Ela estava sozinha em um canto do salão observando o baile. O primo então se aproximou e a convidou para dançar. Ela aceitou de pronto o convite. Eles dançaram por toda a noite. Às 4 horas da madrugada, ela disse que precisava ir embora, pois já estava amanhecendo. O primo então disse que iria acompanhar até em casa. Ela aceitou. Ao sair do salão, estava frio e o primo então tirou seu casaco e colocou sobre os ombros da moça. Ela agradeceu a ele e seguiram até a casa da moça. Chegando na porta, ele deu alguns beijos na moça e disse que deixaria a blusa com ela.
Assim teria um pretexto para ver ela novamente. Ela sorriu e entrou na casa. O primo foi embora feliz da vida, pois a garota era muito linda e ele mal podia esperar para ver ela novamente. Naquele mesmo dia, após dormir por algumas horas, ele voltou naquela casa. Bateu palmas. Uma senhora de mais idade saiu e perguntou: "Em que posso ajudar, moço?" Então ele disse: "Boa tarde, me chamo João, eu gostaria de falar com a Rose." A senhora assustada então pergunta: "Com quem?" Ele repetiu: "Gostaria de falar com a Rose." A senhora pergunta: "De onde você conhece a Rose?" Ele então explica para ela que a conheceu no baile naquela madrugada. A senhora então o convida para entrar. E assim ele o fez. Lá dentro da casa, a senhora mostrou algumas fotos a ele. E ele confirmou: "Sim, essa é a Rose que conheci ontem. Inclusive ela estava com esse vestido aí da foto." Aquela senhora, com os olhos cheios d'água, lhe disse: "Impossível, meu jovem. A Rose é minha filha e faleceu há mais de 5 anos atrás." O rapaz meio incrédulo disse que não seria possível isso, pois havia dançado e a beijado muito no baile na noite anterior e ainda tinha deixado sua blusa com ela na porta daquela casa. A senhora então o convidou para ir ao cemitério da cidade para ver o túmulo dela. E assim foram até lá. Ao chegar naquele local, grande foi a surpresa dos dois. Sobre o túmulo da Rose, estava a blusa do rapaz. Essa história é muito antiga. Passei minha juventude toda ouvindo ela da minha vovó e confirmada pelo irmão dela. O que acharam? Como vocês teriam reagido nessa situação? Deixem nos comentários. Fui caminhoneiro por mais de 30 anos. Nas estradas acontecem muitas coisas. Sempre fui muito cético com histórias de assombrações e etc. Tem uma rodovia BR-369 que passa por uma cidade pequena no norte do Paraná. Chegando próximo a essa cidade, existe uma grande descida onde acontecem muitos acidentes. Diversos caminhões já tombaram nesse local. Esses acidentes são muito estranhos aos olhos de todos, pois é uma pista reta. Certo dia eu estava indo entregar uma carga na cidade de Bandeirantes. Era por volta de 3 horas da madrugada. No meu caminho estava essa grande descida dos diversos acidentes. Chegando no local, comecei a descer a ladeira. Como é uma descida em linha reta e no final dela tem uma pequena subida, joguei o caminhão em ponto morto para economizar combustível e comecei a descida. Quando estava no meio da ladeira, avistei o que parecia ser uma moça jovem andando no acostamento da rodovia no mesmo sentido que eu estava. Então ela olhou para trás, na minha direção, e continuou andando. Quando passei por ela, percebi que ela estava correndo ao lado do caminhão na mesma velocidade, o que humanamente seria impossível. Nesse momento, eu já estava apavorado. Ela continuava correndo por uma boa distância. Até que ela passou à frente do caminhão. Lembro que ela, assim que passou, olhou para mim e pulou no para-brisa do caminhão. Nesse momento o para-brisa quebrou e eu, com um susto, perdi o controle do caminhão, vindo a capotar na pista. Por muito pouco não perdi a minha vida. Fui hospitalizado com muitos machucados e em coma. Não voltei mais à boleia após esse acidente, pois além do psicológico abalado, fiquei com problemas na coluna e nas pernas. Não consigo mais dirigir os brutos. Segundo os moradores da região, eles relatam que uma jovem foi atropelada por um caminhão há muitos anos atrás nesse local. Ela estava fugindo de casa para se casar às escondidas dos pais. Essa história aconteceu comigo no ano de 2001. Estava eu visitando meus familiares em uma cidade do interior, em uma tardezinha conversando com os parentes. Meu primo me convidou para caçar na noite daquele dia. Me disse que iria ele mais 2 amigos. Confesso que não gosto de ter que atirar em animais da natureza. Não sou vegano ou vegetariano. Apenas não acho legal tirar a vida dos animais apenas por esporte. Por necessidade até poderia ser, porém não era o caso. Mas mesmo assim eu topei ir com eles. Quando encontramos os amigos do meu primo, expliquei que iria apenas de companhia e que não iria caçar. Foi quando um dos rapazes disse que em caçadas não era aconselhável ter ninguém com dó dos animais, que sempre acontecia coisas fora do normal se alguém na caçada estivesse com pena dos bichos. Meu primo nessa hora deu risada e disse que isso era coisa da cabeça dele. Porém o rapaz disse que não era coisa da cabeça e sim
Um fato contado por todos os caçadores da região. E assim fomos para a mata. Estava uma noite muito bonita. O céu estava estrelado e a lua cheia. Horas se passaram e nada de aparecer algum animal. Tem que ter muita paciência para caçar. Nem conversar podia para não espantar as possíveis presas. Já estávamos ali há pelo menos umas 3 horas. Onde ficamos era uma área da mata bem fechada. Era uma pequena descida e no final acabava em um grande rio da região. O que aconteceu a seguir não tem uma explicação até hoje, mas confesso que foi uma das experiências mais assustadoras que passei na vida. O som que ouvimos, não tem como explicar. Parecia ser uma mistura de animais ferozes, misturado em um único som. Muito alto e assustador. O som estava vindo lá do topo daquele morro, e ficou por uns 10 minutos seguidos. Nenhum animal conhecido faz aquele som. Meu primo e os amigos estavam armados com espingardas. Eu estava com uma pistola que levei apenas para proteção. Todos nós estávamos apavorados com aquele som macabro. Atrás de nós estava o rio. Entre o fim daquele morro e o rio, tinha uns 2 quilômetros mais ou menos. Nós não tínhamos para onde ir naquele momento, pois o som vinha do local da saída, que era um trio na mata que saía na estrada de terra que estava lá em cima de onde vinha aquele som. No fim daquele morro e atrás era o rio. Então ficamos ali esperando. De repente aquilo começou a vir em nossa direção muito rápido. Tudo que tinha no caminho, aquilo vinha quebrando. Galhos, árvores. Podíamos ver o mato sendo amassado. Então me escondi atrás de uma grande árvore. Meu primo se abaixou atrás de outra árvore também. Os outros 2 rapazes também se esconderam. Porém eu não conseguia ver eles de onde eu estava. Aquele barulho se aproximou de nós em grande velocidade. Podíamos ouvir o barulho dos galhos se quebrando e o solo tremendo como se um grande animal estivesse galopando no meio daquele mato. Quando aquilo passou por nós, só senti o vento frio que veio com ele. Porém não tinha nada visível. O mais terrível foi que meu primo foi atingido por aquilo. Ele estava atrás da árvore. Mesmo assim, ele foi arremessado longe por aquilo. A árvore nada sofreu. Como aquilo seria possível? Pude ver o mato se dobrando na minha frente como se algum estivesse passando ali, e seguiu até o rio. Quando chegou no rio, parecia que tinha explodido uma bomba. Um barulho muito forte de água, como se aquilo tivesse mergulhado no rio. Meu primo teve uma fratura no braço e diversas escoriações pelo corpo. Foi uma experiência terrível. No final o amigo do meu primo me disse: "Viu só o que falei, não pode ter ninguém com dó dos animais em uma caçada. O que vocês acham? Será que fui culpado daquilo? Por que não fui atingido? Pois meu primo atingido estava do meu lado. O que era isso? Deixem aí nos comentários." Essa história aconteceu comigo no ano de 1990. Na época eu tinha 16 anos. Eu estava voltando de férias com meus tios, vindo do Paraná com destino a São Paulo, onde eu morava. Em determinado momento, por volta das 2 horas da madrugada, estávamos vindo pela rodovia Raposo Tavares quando um veículo modelo Passat de cor branca veio em alta velocidade e decidiu nos ultrapassar. Porém era uma subida e já quase no final dela. Aí o pior aconteceu. Uma caminhonete modelo C10 cabine dupla que vinha sentido contrário surgiu e foi inevitável a batida de frente. Me lembro como se fosse hoje, um grande barulho da colisão. O Passat rodou e caiu em um pequeno barranco na lateral da pista. Meu tio encostou na meia pista, pois não havia acostamento na época, e descemos para tentar dar algum socorro àquelas pessoas. Me lembro que fiquei em pé na beirada da pista olhando aquele carro lá embaixo no barranco. Meu tio desceu para tentar ajudar, então fui até a caminhonete. Todos estavam em choque. Não respondiam nada que eu perguntava, porém aparentemente só estavam com alguns machucados aparentes. Foi quando voltei na beirada da pista para ver se meu tio precisava de ajuda. Porém agora tinha uma bela moça na beirada da estrada olhando para o carro lá embaixo também. Ela usava uma calça branca e uma blusa de frio azul. Estava com bastante sangue nas roupas e chorando. Perguntei se ela estava no carro e ela de pronto me respondeu que sim. Então perguntei se ela estava bem. Ela respondeu que sim, só tinha um pouco de dor de cabeça e as 2 pernas estavam doendo muito. Então pedi a ela que se sentasse ali, porém ela se recusou. Ela disse que sempre falou ao José para não correr tanto com o carro, mas ele não dava ouvidos a ela. Nesse momento lembro que ela atravessou a pista, passou por uma cerca e foi andando naquele pasto. Eu quis ir atrás dela, porém meu tio me chamou para ajudar ele a tirar aquelas pessoas do carro.
Estava muito amassado e difícil de tirar as pessoas dali. Então desci. O carro só tinha 2 portas, então era mais complicado para tirar as pessoas. Nessa hora pensei: como aquela moça conseguiu sair do carro? Na frente havia 2 passageiros e atrás mais um, aparentemente todos mortos. Então perguntei ao meu tio como ele tirou aquela moça que eu tinha encontrado lá em cima. Ele me respondeu: está maluco, ninguém saiu do carro, são 3 passageiros e estão todos mortos. Naquele momento não disse mais nada, pois estávamos tentando tirar o motorista, estava muito difícil, então dei a volta para tentar tirar a passageira do outro lado. Nessa hora quase cai de costas. Vi que era aquela moça que eu tinha conversado minutos antes lá em cima na pista, estava com a calça branca e a blusa azul. As 2 pernas dela estavam cortadas pelo painel do carro na altura dos joelhos e a cabeça tinha um pedaço de ferro atravessado de um lado ao outro. Não sei que ferro era aquele nem de onde saiu, porém a cena era terrível. Nessa época não existia celular para chamar socorro. Alguém tinha que ir avisar a polícia, alguém que passou por ali. Avisou no próximo posto policial. Estávamos ali tentando tirar as vítimas, porém sem sucesso. Após muito tempo a polícia chegou, e saímos lá de baixo. Em depoimento aos policiais contei sobre o que tinha ocorrido comigo, daquela moça. Então o policial me falou que isso era normal, que em muitos anos de policial ele já tinha visto muitos casos parecidos, que não se abalava mais com aquilo. Confesso que isso me abalou por muitos anos, tinha muitos pesadelos com aquela situação. Deixem aí nos comentários, já passaram por algo parecido? Por que aquela moça foi embora dali, já que não parecia saber que já estava morta? Me pergunto isso até hoje. Pessoal, essas foram nossas histórias de hoje. Deixem seu like e se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Obrigado a todos.